Imagine um homem, um delegado de polícia, linha dura, cético até a medula. Ele caçava a fé alheia, perseguia devotos com a mesma frieza que prendia criminosos. Eu sou a voz que desvela as histórias que o mundo prefere ignorar, aquelas que reescrevem o impossível. Hoje, vou te contar como a fé que ele tanto caçava acabou curando não só o corpo dele, mas a alma de um Brasil inteiro. Prepare-se, isso vai mudar sua forma de ver o mundo. Desde menino, Roberto carregava um peso invisível, uma dor que morava no fundo do peito, um nó apertado. Ele viu a esperança se esvair, as promessas celestiais virarem pó. As orações fervorosas da sua família, sussurradas em noites úmidas de febre, nunca foram atendidas. Para o jovem Roberto, Deus falhou. A promessa divina para ele era uma mentira. Esta experiência moldou-o. Ele passou a acreditar que a religião era um ópio para os fracos, uma fuga da dura realidade. Sua vida se tornou um ritual de concretude. O cheiro de papel velho nas delegacias, o tinido metálico das algemas, o gosto amargo de café forte em noite sem fim. Detalhes, fatos, provas. Era a única verdade que ele aceitava. Mas no silêncio do seu apartamento frio, um vazio gelado persistia. Um sussurro que ele sempre abafava. Um eco. Uma manhã, ele notou algo. O relógio de parede no corredor, sempre pontual, estava parado. As pilhas, novas. Um arrepio subiu pela espinha, um frio que não vinha do ar-condicionado. Ele sentiu um olhar, pesado, mesmo estando sozinho no apartamento. Uma sombra passou, rápida. Eu achei que era só cansaço, mas era mais. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Na semana seguinte, o zumbido começou. Um som agudo lá no fundo da cabeça, como um fio desencapado. Parecia vir de dentro, um eco dos seus próprios pensamentos mais duros. O peito apertava, um peso que não era cansaço. Era algo mais denso, mais antigo, uma sensação de areia grossa na garganta. Ele tentava ignorar, mas o som crescia. As bordas da realidade pareciam se dissolver. Os dias se arrastavam, mas as horas corriam. O silêncio do escritório ganhava uma voz própria, um murmúrio constante, uma confusão estranha. Ele parou, respirou, ouviu. O mundo parecia mais lento, mais pesado. O ar da cidade, pesado de fumaça e promessas quebradas, entrava nos seus pulmões com um gosto metálico. O sol forte batia na pele, mas um frio estranho corroía por dentro. Cada passo na calçada rachada parecia ecoar um vazio. A urgência crescia. Uma necessidade de provar seu ponto, de calar a fé alheia. Ele via os fiéis, com suas roupas simples, seus cânticos desafinados, caminhando sob o sol escaldante. Romarias, procissões. Para ele, eram apenas pessoas perdidas, iludidas por histórias antigas. O orgulho inflamava seus discursos, a certeza de que detinha a verdade. Com um olhar gélido, observava as procissões, os gestos de devoção que ele considerava tolos. Sua voz, afiada como lâmina, cortava a esperança daqueles que só queriam crer. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Ele se sentia invencível, mas a vida guarda suas próprias reviravoltas. Eu te digo. Roberto, com seu distintivo pesado no peito, via aquelas manifestações de fé como uma afronta pessoal, um desafio à sua lógica. Ele não apenas observava, ele agia. Suas patrulhas pelas ruas do interior, onde a devoção a São Francisco era quase um segundo nome, tornaram-se mais frequentes. O cheiro de incenso se misturava ao diesel da viatura, um contraste que ele odiava. Ele queria desmascarar, queria provar que tudo era uma farsa. Havia um homem, um líder comunitário, voz mansa, mas firme. Seus olhos, cansados de tanto ver o mundo, carregavam uma paz que irritava Roberto. Chamavam-no de o fiel guardião. Ele organizava as festas, as procissões.
Tinha um sorriso tranquilo, mesmo sob a pressão. Roberto o via como a encarnação do que ele mais desprezava, a fé cega. Um dia a tensão explodiu. A cidade se preparava para a grande festa de São Francisco. Ruas enfeitadas, balões coloridos subindo no céu azul. Mas para Roberto era só barulho, confusão. Ele recebeu denúncias, informações sobre perturbação da ordem. Coisas pequenas que ele inflava. Queria uma desculpa para intervir. Queria calar aqueles cânticos que pareciam zombar de sua descrença. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. A viatura, um monstro de metal e luzes azuis, cortava a multidão. O asfalto quente queimava os pneus. Roberto, ao volante, sentiu o volante vibrar em suas mãos. Uma adrenalina fria percorria seu corpo. Ele avistou o guardião, liderando uma pequena procissão que, segundo ele, bloqueava a rua principal. Um grupo de fiéis, com seus terços nas mãos, entoava uma oração. O som, suave mas persistente, encheu o ar. Roberto viu vermelho. A buzina da viatura soou, um rugido metálico que rasgou a tarde. As pessoas se assustaram. O guardião, com sua calma peculiar, não se moveu imediatamente. Apenas olhou para Roberto. Um olhar de pena. Aquilo foi a gota d'água. Roberto acelerou, não para atropelar, mas para intimidar, para forçar a dispersão. O motor roncava, um som grave que ecoava nas paredes das casas. A perseguição, que começou como um aviso, virou uma corrida insana. Pelas ruas estreitas, entre casas de reboque e muros pichados, o cheiro de borracha queimada começou a dominar o ar. Uma curva fechada, um caminhão que vinha na contramão. O freio cantou, um grito desesperado. O mundo girou. O impacto foi brutal. Uma pancada seca que estraçalhou metal e vidro. O som de ferro retorcendo-se, de estilhaços voando como chuva fria. O cheiro de gasolina e fumaça invadiu a cabine. O corpo de Roberto foi arremessado para frente, depois de volta. Um peso imenso esmagou seu peito. A cabeça bateu forte. Uma dor aguda, fria, que o cegou por um instante. O ar sumiu dos pulmões. Ele sentiu o gosto ferroso do próprio sangue. O calor do motor, agora em chamas, começou a irradiar. O silêncio que se seguiu ao estrondo era ainda mais aterrorizante. Um silêncio que parecia gritar. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Ele abriu os olhos embaçados pela dor. A viatura estava irreconhecível, um monte de ferro amassado. O lado do passageiro completamente destruído. E ali, preso nas ferragens, gemendo baixinho, estava o fiel guardião, o mesmo homem que ele perseguia minutos antes. Como ele foi parar ali? Roberto não conseguia entender. O choque era maior que a dor física. O guardião estava ferido. Sangue escorria pelo rosto dele, misturando-se à poeira. A respiração, ofegante, quase inaudível. Um ar gélido entrou pela janela quebrada, mas o suor frio escorria pela testa de Roberto. Um desespero profundo, pesado como chumbo, tomou conta dele. Aquele homem que ele tanto desprezara, agora estava ali, sofrendo ao seu lado, por causa dele. A ironia era cruel. O cheiro de queimado era intenso, sufocante. Roberto tentou se mover, mas uma dor lancinante atravessou seu corpo. Ele estava preso, imobilizado. O pânico subiu pela garganta, um nó apertado que o impedia de respirar. Ele olhou para o guardião. Os olhos do devoto estavam fixos em algo além deles. Uma paz estranha, mesmo na agonia. Um murmúrio saiu dos lábios do guardião. São Francisco. Em uma piedade! Roberto sentiu um tremor. Não de frio, mas de uma compreensão terrível. Ele havia levado aquilo longe demais. A força, o controle, a certeza de sua descrença. Tudo se desfez em pó. Ele estava à mercê. Não havia lógica, não havia fatos, apenas a dor e o medo. E a imagem daquele homem, o inimigo, gemendo ao seu lado.
Naquele instante de desespero absoluto, de rendição total ao caos, Roberto sentiu uma estranha quietude começar a se instalar. O barulho do acidente, o cheiro de fumaça, a dor lancinante, tudo parecia por um momento diminuir. Um silêncio que não era ausência de som, mas uma nova presença. Uma promessa ou uma ameaça. A história estava apenas começando. Aquele silêncio que se seguiu ao estrondo não era o silêncio da morte. Era outra coisa. Um silêncio que ressoava, que pesava no ar como chumbo, mas que ao mesmo tempo trazia uma leveza inexplicável. As luzes da viatura, antes pulsantes, agora brilhavam de forma fraca, quase moribunda, iluminando a poeira suspensa no ar. O cheiro de metal retorcido e de gasolina queimada ainda estava lá, denso. Mas algo mais sutil começou a se misturar. Um frescor que não vinha de lugar nenhum. Um frio que não era frio. Uma estranha quietude, uma presença silenciosa, envolvia tudo. Se acredita que a consciência continua, escreva agora. Eu acredito. De repente, uma luz. Não era o sol forte da tarde, nem o brilho distorcido dos faróis. Era uma luz suave, quase etérea, que invadiu o habitáculo retorcido da viatura. Não tinha uma fonte visível. Não vinha de fora. Parecia nascer de dentro, preenchendo cada fresta, cada fragmento de vidro. Ela não ofuscava, apenas iluminava com uma clareza que doía nos olhos de Roberto, mas ao mesmo tempo acalmava. O calor do motor em chamas, antes sufocante, pareceu recuar diante daquele brilho morno. Era uma presença que ele sentia tocar sua pele, uma textura que não era física, mas que o preenchia por dentro. E então, a voz. Não era um som audível, não vibrava no ar. Era uma ressonância, um eco direto na alma de Roberto. Profundo, calmo, mas com uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Ela não falava em palavras, mas em uma compreensão que se desenrolava em sua mente, e murmurou um nome, um único nome, Francisco. Naquele instante, uma onda de calor percorreu todo o corpo de Roberto. Não era o calor que queimava, mas um calor que curava, que restaurava. A dor lancinante, que minutos antes parecia insuportável, começou a recuar. Ele sentiu seus ossos, antes quebrados, se realinharem. As feridas abertas, a carne exposta, tudo parecia se fechar, se recompor, como se o tempo estivesse andando para trás. Uma sensação de formigamento, de vida nova, preencheu cada célula. Ele não conseguia acreditar. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Ao lado dele, o fiel guardião, que antes gemia de dor, silenciou. Roberto virou a cabeça com dificuldade. Os olhos do homem estavam arregalados, mas sem o terror de antes, uma paz estranha. As feridas em seu rosto, antes abertas e sangrando, agora pareciam cicatrizadas. As roupas, rasgadas, ainda mostravam o estrago, mas o corpo por baixo estava intacto, curado. Ambos. Em questão de segundos. Era impossível. Sua mente, treinada para a lógica, para a prova concreta, gritava em negação. Uma fúria fria, quase desesperada, subiu por sua garganta. Não! Ele pensou, com a voz embargada. Impossível! Isso é adrenalina. É a ilusão da mente moribunda, tentando criar uma saída para o terror. Ele pocou o próprio peito. O peso, a dor esmagadora, havia sumido. O gosto de sangue na boca, desaparecido. A pele estava lisa, sem marcas. As mãos, que antes tremiam incontrolavelmente, agora estavam firmes. A evidência era palpável. A cura, inexplicável, real. Um terremoto. Era um terremoto que abalava cada pilar de sua existência até então. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Roberto Vasconcelos, o delegado ateu, o homem que caçava a fé. Agora, ele era a prova viva de algo que jurara não existir. A luz, a voz, a cura inexplicável, tudo apontava para um plano, um sentido que sua razão jamais poderia conceber. O chão sob seus pés,
antes tão firme, havia desaparecido. Sua perseguição aos devotos, seu cinismo amargo, tudo não passava de um grito por atenção. Uma busca desesperada por uma verdade que ele teimava em negar. O eco daquele nome, Francisco, reverberava em seu peito. Um som que agora carregava um peso diferente. Uma melodia que ele finalmente começava a ouvir. Ele se sentiu minúsculo, pequeno, mas, ao mesmo tempo, estranhamente inteiro. Uma onda de humildade amarga e doce subiu por sua garganta. Ele havia passado a vida inteira construindo muros, fortificando sua incredulidade. Agora, aqueles muros desmoronavam, sem um som sequer. A cada tijolo que caía, uma clareza doía, mas também libertava. Era como se pela primeira vez ele pudesse respirar de verdade. O ar, antes pesado de fumaça e desespero, agora tinha um cheiro de terra molhada, de recomeço. Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. Aquele ar, antes pesado de fumaça e desespero, agora tinha um cheiro de terra molhada, de recomeço. Roberto sentiu a brisa entrar pelas janelas quebradas. Um vento leve que trazia consigo o cheiro de capim queimado e a promessa de um amanhã. Mas o mundo real, com seus ruídos e sua crueza, começou a se impor novamente. As sirenes, abafadas no início, cresceram em volume, rasgando o silêncio que a presença havia deixado. O barulho de vozes distantes, passos apressados, o som metálico de ferramentas. A luz etérea que preenchera a viatura se dissolveu, como orvalho ao sol, deixando para trás apenas a luz crua e impiedosa do dia. Ele estava de volta, mas não era o mesmo Roberto. O corpo, antes moído pela dor, sentia-se estranhamente leve, forte. O gosto ferroso do sangue havia sumido, substituído por um frescor na boca que ele não conseguia explicar. A pele, antes rasgada, agora estava intacta. Ele tocou o rosto, o teito. Nada, nem um arranhão. Ao lado, o guardião dos devotos também se movia, com um gemido fraco, mas sem a agonia de antes. Os olhos dele encontraram os de Roberto. E ali, naquele olhar, não havia raiva nem medo. Havia uma paz profunda, uma compreensão silenciosa. Um peso não físico, mas na alma de Roberto começou a se manifestar. Uma vergonha amarga, um nó na garganta. Ele havia perseguido este homem. E agora, ambos estavam vivos, curados, por algo que ele zombava. A chegada dos socorristas foi um borrão de movimentos e vozes. Eles tentaram abrir as terragens, chocados com a cena. 2 homens presos, mas sem ferimentos graves. Um milagre, alguém exclamou. Roberto apenas observava, calado. Não conseguia articular uma palavra. O guardião, por sua vez, com a voz ainda fraca, murmurou. São Francisco. Ele nos salvou. Roberto sentiu um tremor. Aquelas palavras, antes vazias para ele, agora carregavam o peso de uma verdade irrefutável. O mundo havia virado de cabeça para baixo. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. A rotina de Roberto, antes tão previsível, tão calcada na lógica e nos fatos, nunca mais foi a mesma. O cheiro de café na delegacia, que antes era apenas um estímulo, agora trazia um eco de reflexão. Ele continuava sendo delegado. Não abandonou seu posto, mas sua maneira de ver os casos, as pessoas, mudou drasticamente. Ele passou a ouvir mais, a observar além das evidências, buscando os porquês, as dores silenciosas que moviam as ações. A justiça para ele não era mais apenas a aplicação fria da lei. Era um caminho que ele percebia deveria ser pavimentado com compaixão. Em casa, o vazio gelado do seu apartamento, que ele sempre abafava, começou a ser preenchido por um calor suave. Ele passou a buscar o silêncio, não para fugir, mas para ouvir, para refletir. O relógio de parede, antes parado, agora marcava as horas com uma cadência que parecia mais doce. As músicas que ouvia, antes apenas barulho, ganharam melodia.
Ele percebeu que a vida tinha uma trilha sonora que ele, em sua descrença, havia ignorado por tempo demais. Sua relação com a comunidade, especialmente com os devotos de São Francisco, transformou-se de forma radical. As patrulhas, antes instrumentos de perseguição, tornaram-se momentos de observação. Ele não caçava mais as manifestações de fé. Ao invés disso, ele as presenciava, com um respeito silencioso. O cheiro de incenso que antes o irritava, agora trazia uma estranha sensação de paz. Ele passou a ver os fiéis não como pessoas iludidas, mas como buscadores, pessoas que, assim como ele, buscavam um sentido, uma verdade. A devoção que ele tanto desprezara começou a florescer em seu próprio coração, de forma discreta. No início, ele não ia a procissões, não cantava hinos em público. Mas em seu silêncio, ele orava. Não as orações mecânicas que ele tanto criticava, mas um diálogo sincero, humilde. Uma busca por aquela voz, aquela presença que havia transformado seu acidente em um milagre. Ele começou a ler, não apenas relatórios policiais, mas histórias. Histórias de fé, de superação. Ele sentia uma fome nova, um desejo de entender. Aquela dor silenciosa de menino, aquele vazio, começava a ser preenchido por uma esperança que ele jamais imaginou possível. Ele sentia que a vida, afinal, era muito mais do que fatos e provas. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Roberto Vasconcelos, o delegado que perseguia a fé, agora era um homem em busca da sua própria. Uma jornada que estava apenas começando e que ainda guardava muitas surpresas. Aquele homem, que antes via o mundo em preto e branco, agora enxergava as cores de uma realidade muito maior. Mas a maior transformação, a mais profunda, ainda estava por vir. E ela exigiria dele uma coragem que ele nem sabia que possuía. Roberto Vasconcelos, o delegado que perseguia a fé, agora era um homem em busca da sua própria. Uma jornada que estava apenas começando e que ainda guardava muitas surpresas. Aquele homem, que antes via o mundo em preto e branco, agora enxergava as cores de uma realidade muito maior. Mas a maior transformação, a mais profunda, ainda estava por vir. E ela exigiria dele uma coragem que ele nem sabia que possuía. Essa coragem começou a se manifestar nos pequenos gestos. Ele, que antes evitava conversas pessoais, começou a se abrir. O cheiro de café na xícara, antes apenas em detalhe, agora trazia memórias, convites. Ele se permitiu sentir. A rigidez em seus ombros, que ele carregava como um distintivo, começou a se dissolver. Ele notou que as pessoas ao seu redor reagiam de forma diferente. Os colegas de trabalho, antes cautelosos, agora se aproximavam com mais naturalidade. A rispidez em sua voz, que era quase uma marca registrada, deu lugar a um tom mais ponderado. Ele não era mais apenas o delegado ateu. Ele era Roberto. A forma como ele consumia o mundo também mudou. Antes, só notícias frias, relatórios criminais, a lógica implacável dos fatos. Agora, ele buscava histórias de superação, documentários sobre fé, livros que falavam da alma humana. A tela da TV, que antes projetava a violência do mundo, agora mostrava a beleza da esperança. Ele sentia uma fome diferente, uma sede por algo que nutria o espírito, não apenas a mente. O silêncio do seu apartamento, que antes era preenchido por um vazio gelado, agora era um espaço para reflexão, para ouvir a si mesmo. E às vezes para sentir aquela presença suave que havia curado suas feridas. Ele começou a entender que sua perseguição, seu cinismo amargo, não era força, era medo. O medo profundo de enfrentar a própria dor de menino. O vazio que as promessas não cumpridas haviam deixado. Aquele acidente, o impacto brutal, a cura inexplicável. Tudo se encaixava agora como peças de um quebra-cabeça que ele se recusava a montar. A revelação não foi apenas a existência de um poder maior,
mas a de sua própria fragilidade. Ele se viu como um homem que, em sua busca por controle, havia perdido a si mesmo. A clareza era dolorosa, como um corte profundo que finalmente expunha a ferida para que pudesse cicatrizar de verdade. A maior coragem, porém, veio ao confrontar o espelho. Não apenas o reflexo físico, mas o que ele via dentro de si. O orgulho que o cegava, a arrogância de achar que detinha todas as respostas. Ele percebeu que sua descrença não era uma posição intelectual, mas uma armadura, uma barreira que o impedia de receber. E para um delegado, para um homem acostumado a impor a lei, render-se era a coisa mais difícil de todas. Mas ele se rendeu. E ao fazê-lo, sentiu uma liberdade que nunca havia conhecido. Aquele peso no peito que ele carregava desde menino finalmente se desfez. O ar que entrava em seus pulmões agora tinha o frescor de uma manhã de primavera, de um novo começo. Mas e você? Você que me ouve agora, que caminhou comigo por essa história de paradoxos e milagres. Você já parou para pensar nas suas próprias certezas? Naqueles muros que você construiu para se proteger, para não sentir? Nas dores silenciosas que você abafa, que você tenta racionalizar? Eu te digo, a vida tem uma forma peculiar de nos fazer enxergar o que ignoramos. Às vezes é um acidente. Às vezes é uma voz, um nome murmurado no silêncio, um calor que cura, ou um vazio que de repente se enche de sentido. O que te impede de ver a verdade que talvez esteja bem na sua frente? O que você está perseguindo? Ou de que você está fugindo? Se você está sentindo essa cutucada, essa necessidade de olhar para dentro, comenta agora. Quero ver a verdade. A história de Roberto Vasconcelos é a prova de que a transformação não é um evento único, mas uma jornada contínua. Ele, o delegado ateu, encontrou sua fé no lugar mais improvável, no banco de passageiros de uma viatura retorcida, ao lado do homem que ele perseguia. Ele entendeu que a fé não é uma fuga, mas a coragem de enfrentar a realidade mais profunda. E que a dor, muitas vezes, é apenas um chamado, um convite. Ele, o homem de leis, aprendeu a lei maior, a do amor e da compaixão, mas a jornada dele ainda não terminou. E a sua? A jornada de Roberto, o delegado ateu, não terminou no asfalto quente daquele acidente. Pelo contrário, aquela luz, aquela voz que murmurou um nome, a cura inexplicável que reverteu o caos em segundos. Tudo isso foi apenas o começo. Ele se sentiu escolhido, não para punir a fé alheia, mas para testemunhar. Aceito em sua fragilidade, libertado das correntes de sua própria incredulidade. Sua relação com o divino, antes marcada pelo ódio e pelo ceticismo, transformou-se em uma humildade profunda, em uma reverência que ele nunca imaginou. O vazio que carregava desde menino, aquele nó no peito, finalmente se desfez, substituído por uma plenitude que ressoava em cada batida do seu coração. Sua história, agora contada aqui no Milagres de Assis, não é apenas sobre um delegado, é sobre a dor que você carrega. E se essa dor que você tenta abafar, que você racionaliza, for na verdade um chamado? Uma ponte para um milagre que espera para curar não apenas seu corpo, suas feridas visíveis, mas a sua alma, o seu espírito. Pense nisso. Roberto, o homem que caçava a fé, descobriu que sua perseguição, seu cinismo amargo, era apenas um grito por atenção. Uma busca desesperada por uma verdade que ele teimava em negar. O que você tem negado em sua vida? Qual verdade você tem evitado? O que te impede de se render ao que é maior que a sua própria compreensão? Essa é uma pergunta que ecoa. Se você sente que a sua história também precisa de um novo começo, de uma virada como a de Roberto, eu te convido a fazer uma decisão agora. Não é um ritual, não é uma fórmula mágica, é um ato de vontade, de entrega, uma declaração sincera. Você pode repetir comigo em seu coração agora. Jesus, eu te escolho. Liberta-me do engano e guia-me para a verdade. Apenas essas palavras, um sopro, um novo caminho. Amanhã de manhã, quando o sol tocar sua janela,
eu te convido a dar os primeiros passos práticos nessa nova jornada. Não se sinta sobrecarregado. Comece pequeno. Primeiro pegue um livro, a Bíblia se tiver uma por perto, e leia qualquer um dos salmos. Deixe as palavras entrarem. Sinta a textura do papel. O peso da sabedoria antiga. Segundo, faça uma atitude diferente. Ao invés de reclamar, agradeça por algo simples, pelo café quente, pelo ar que você respira. Deixe o calor da gratidão te preencher. Terceiro, renuncie a um pequeno hábito que você sabe que te afasta da paz. Pode ser uma palavra negativa, um pensamento tóxico. Sinta o peso da renúncia. E depois, a leveza que ela traz. E por fim, pense em uma pessoa que você perseguiu ou que você julgou, e envie a ela um pensamento de paz. Não precisa ser um contato direto. Apenas um desejo genuíno de bem. Sinta o cheiro de um novo propósito. A história de Roberto Vasconcelos é a prova de que o impossível acontece. Que a fé, muitas vezes, nos encontra onde menos esperamos. E que a dor pode ser um portal, um convite. Se você busca mais relatos como este, que desvendam os mistérios da fé e da transformação, que aquecem a alma e desafiam a razão, inscreva-se agora no canal Milagres de Assis. Caminhe conosco. E, no nosso próximo vídeo, vamos desvendar mais um desses milagres que o mundo insiste em esconder e que o universo de São Francisco nos revela. Até lá, que a verdade liberte a sua alma.